E aí galera, beleza? Tudo tranquilão, tudo massa com vocês? Vamos aqui para mais um bloco demonstrativo de resoluções de questões para você que está focado, para você que está focada no concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Gente, galerinha, lembrando que o professor Adriano e o canal Historiografando está com a nossa plataforma bombando lá, só com resoluções de questões, tópico a tópico do seu edital, ou seja, o que nós conhecemos popularmente por vídeo questões, mais o material de apoio em PDF, para você rabiscar, fazer aquele acompanhamento 10, aquele acompanhamento proveitoso que você tem que direcionar os seus estudos, já quase, digamos, nessa reta final, já que falta pouco tempinho para a nossa prova, tá bom? Deixando de conversa, vamos praticar, vamos resolver aqui algumas questões na pegada e no modelo que nós sempre estamos trabalhando aqui no canal Historiografando. Vem para a tela comigo, vamos observar o que diz essa primeira questão aqui de hoje. É a 19ª questão lá do nosso curso. Ela diz assim, ó, a era pombalina, isso faz-se necessário você entender um pouco, lembrando, para que você tenha esse arcabouço necessário de resoluções, tá, gente? A era pombalina na Amazônia representa em muitos aspectos sociais e econômicos dessa área. Ou seja, gente, a era pombalina na Amazônia, assinale a incorreção abaixo. Ou seja, pessoal, aqui embaixo nós temos apenas três quesitos correto e um errado, se é que nós temos esse quesito errado. Vamos ler, ó. Pombal era culto, verdade, era um homem rígido, anticlerical. Ele era adepto ao centralismo administrativo e defensor do absolutismo. Isso aqui tá correto, então não é o meu gabarito, que ele quer a incorreção. Letra B. Pombal combateu a supremacia da Igreja Católica, alegando que os seus poderes ultrapassavam a vocação espiritual. É verdade, os poderes pombalinos, assim entendido, eles ultrapassavam e muito, segundo ele, viu, gente? A vocação espiritual. Letra C. O Marquês de Pombal precisava de dinheiro tirado de algum lugar para a reconstrução da economia portuguesa e a Amazônia serviu de contribuição a essa região total. Também está correto. Vem cá comigo, ó, pessoal. Essa letra C, alguns candidatos, vem cá comigo para a tela novamente, ó, alguns candidatos, não, professor, isso aí está incorreto. Da região amazônica, sim, pessoal, da região amazônica, sim. Por quê? Porque o edital de vocês ele é bem claro, ele pede que tenha aquele estudo não só do nosso estado do Amazonas, como também da região amazônica. E por muito tempo o Pombal, no advento do terremoto que aconteceu lá em Portugal, ele resolveu pegar o que conseguisse tirar, não só daqui da nossa região. Eu estou falando porque o nosso edital é bem claro, mas também outras regiões, como o caso do Nordeste, o caso do Sudeste. Lógico que naquela época não existia ainda essa nomenclatura, tá? Só para ficar didático. Eles também retiraram, né? Haja vista que você já deva ter estudado em algum momento a passagem histórica de Minas Gerais. A história de Minas Gerais, quanto foi tirado daqui para dar de conta do que o terremoto destruiu lá na capital, em Lisboa, né? Lá em Portugal. Isso você já viu. Então, por isso que isso aí está, ó, dentro do edital, está corretinho. Volta para a tela. Professor, quer dizer que o gabarito aqui seria a letra D, nós não temos alternativas incorretas, é verdade. Gabaritando isso aqui ficou a letra D de dado. Mais uma questão diz assim, ó, a respeito do Tratado de Limites da Amazônia, julgue o item a seguir. Primeiro quesito, ó, eu gosto muito dessas questões que tem assim, pessoal. Quesito 1, quesito 2, quesito 3, 4 e 5. Isso aqui a gente aprende demais. Isso aqui é bom demais para a gente sempre fazer aquela revisão pré-prova. Vamos lá. O quesito 1 fala, pelo Tratado de Madrid, assinado em 1750, os espanhóis reconheciam os direitos de Portugal sobre o território da Amazônia e Mato Grosso. Da Amazônia você não tenha dúvida. E Mato Grosso? Também, tá, pessoal? Então isso aqui está o quê? Correto. Eu vou chamar de correto o Vzão de verdade, tá bom? Vou chamar o Vzão de verdade de correto. Segundo quesito, o Tratado de Madrid também versava sobre as terras ao sul do país, aquelas terras ocupadas pela Guerra dos Guaranis, aquele conflito, verdade também, tá, pessoal? Isso aqui tá certinho. Terceiro pontinho, o Tratado de El Prado estabelecia as fronteiras da Amazônia, ratificadas pelo Tratado de Santo e Ildefonso. Também isso aqui está verdade, isso aqui está correto. Quarto pontinho, o Tratado de Madrid, por conta da Ordem Régia de 1761, não pôde ser anulado. Gente, ao contrário, o Tratado de Madrid, em 1761, ele foi anulado, o Tratado de Madrid. Professor,
Eu não estou entendendo o que significa esse Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid aqui, galera, é aquilo lá que vocês estudaram no conteúdo teórico, onde nós falamos da divisão do Brasil em dois. De um lado pertencente a quem? Aos portugueses, que era a parte litorânea, vem cá comigo, e a parte pertencente aos espanhóis, que é a parte justamente que nos cabe ao edital aqui a análise, a parte pertencente ao norte. Então o Tratado de Madrid foi justamente essa divisão. Muitos conhecem como Tratado de Tordesilhas. Não está errado. Madrid é porque justamente é o ponto, o documento de assinatura de Madrid, tá bom? Então, voltando aqui para a tela, ele chegou um momento que encerrou, que acabou. A prova disso é que hoje nós não temos mais essa divisão. Então, o Tratado de Madrid, por conta da ordem do rei de Portugal, em 1761, ele foi anulado. Show? Então, isso aqui está o quê? Falso. Como correto agora, ó, nós temos aí a letra B, ou seja, o gabarito da questão agora ficou facinho, facinho, facinho. Letra B de bola. Somente o quesito 1, o quesito 2 e o quesito 3 estão corretos. O quesito 4 aí fora, tá bom? Gabaritada. Mais uma questão para você aqui, é a nossa terceira questão de hoje, que diz o seguinte, vem para a tela. A respeito do Marquês de Pombal, uma figura muito importante para os nossos estudos, né? E suas contribuições, ele promoveu as seguintes mudanças, exceto, qual foi a exceção? O que o Marquês de Pombal não mexeu, digamos assim? Letra A, ele expulsou os jesuítas das colônias portuguesas, é verdade, tá, pessoal? Isso aqui aconteceu, fato. Introdução da agricultura como atividade econômica prioritária, é fato. Letra C, modificação da política de recrutamento mantendo os descimentos. Espera aí, vou te explicar já. Letra D, reformulação administrativa elevando as aldeias e as antigas missões em vilas e povoados. Corretinho. Então quer dizer que o gabarito aqui é letra C de casa? É, letra C de casa. Modificação da política de recrutamento mantendo os descimentos. Vem cá, olha para mim, ó, gente. O que significa esse tal de descimento? Os descimentos, galera, eram os caminhos que o homem branco, vou falar no popular, o homem branco fazia em busca dos indígenas, dos nativos, ou seja, o caminho dos sertões. Então toda vez que os brancos iam para o interior, essa área mais fechada. O que é interior aqui, professor? É aquela área que não está próxima ao litoral. Toda aquela área, como é o nosso caso aqui, né, o mais central, o estado do Tocantins, Mato Grosso, Amazônia, tudo isso, nós temos o que nós chamamos de interior. Ou seja, foram os caminhos que começaram do litoral e partiram para o interior, o que nós chamamos de descimento. E esse descimento, ele tinha a missão de buscar indígenas para trabalhar, às vezes até dependendo da passagem do estado, escravizá-los. Buscar as drogas dos sertões também foi nesse tal chamado de descimento. Então, indo aqui para a tela, ele diz que, digamos assim, as contribuições de Pombal, ele promoveu as seguintes mudanças, com exceção, modificação da política de recrutamento, mantendo os descimentos. Então, ele não manteve, gente. Chegou em um dado momento que ele fez o quê? Temporariamente, ele proibiu esses descimentos aqui. Show de bola, gente? Era proibido fazer esses descimentos. Isso você vai ver direitinho no conteúdo teórico, maciço, bem mais com detalhes, tá certo? Vamos lá para mais uma questão. Estamos na 22ª questão de hoje e ela fala o seguinte, ó. A respeito do Diretório de Índios, estabelecidos no documento abaixo, assinala a incorreção sobre os direitos deles, dos índios. Aqui o documento, tentei reproduzir aqui, não dá para ficar tão visível, né? Mas não precisa. Só para você ter um exemplo aí que existiu esse documento na folha, no papel. A letra A, gente, ó. Obrigatoriedade dos índios plantarem roça de produção para exportação e para sustento das vilas e povoados. Existia isso dentro desse documento? Sim. A proibição do recrutamento forçado autorizado para o convencimento dos indígenas a trabalhar para os brancos? Também tinha isso dentro. O batismo obrigatório? Sim, também tinha. Idade legal dos indígenas, né? Seria de 20 a 50 anos? Não, gente. 13 a 60 anos para o trabalho deles, dos indígenas. Então o gabarito da minha questão é a letra D, de idade. Professor, o batismo obrigatório vai cair assim? Não, infelizmente não. Vai cair assim, súditos. Súditos, que aqui seria o quê? Obedientes à coroa portuguesa. Então esse batismo obrigatório, ele acompanhava essa ideia de tornar-se súditos, de tornar-se obediente da coroa portuguesa. Beleza? Tranquilo. Temos mais uma questão, já estamos nela aqui. É a nossa última questão de hoje, ó. Sobre a falência do projeto de Pombal, assinale o que é correto. Letra A. Mesmo com todas as medidas, a situação indígena não se alterou.
É o gabarito da questão, tá, pessoal? Professor, como assim? Não tinha um documento favorável aos indígenas? Tinha. Mas mesmo com essas medidas, a situação indígena não se alterou. Uma coisa é a teoria, gente. Outra coisa é a prática, né? Na teoria pode existir o documento que diz que não vamos escravizar. Outra coisa é ter a escravidão, que, diga-se de passagem, ainda hoje. A lei Eusébio de Queiroz, lá na década de 1850, ela estabeleceu esse tráfico, mas muito ainda continuou-se a traficar de forma clandestina, mas continuar hoje. Hoje, um exemplo, não é permitida escravidão, né? Nós sabemos que tem pessoas que trabalham em regimes análogos à escravidão. Coisa é teoria, outra coisa é prática. Vamos comentar a letra B. A Companhia do Comércio do Grão-Pará cumpriu seus objetivos? Ô, pessoal, errado, ela não cumpriu seus objetivos, não. Ela não chegou a cumprir todos os seus objetivos, ela faliu. Faliu, bota aí uma falência zona. Então não cumpriu seus objetivos, né? Alguns historiadores afirmam que as medidas de Pombal foram favoráveis aos... Peraí, gente, favoráveis nunca, viu? Pombal, ele é considerado ele causou aqui um etnocídio aos nossos indígenas. Como é que foi favorável aos indígenas? Errado, viu? Isso aqui. Corta B e corta C. D. Com o Diretório de Índios não houve a continuidade do recrutamento forçado. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Acabei de explicar para você, viu, gente? Ó, mesmo, a letra A diz, ó, mesmo com todas as medidas, a situação indígena não se alterou. A letra D vem confirmar isso. Mesmo com o Diretório desses indígenas, não houve a continuidade dos recrutamentos forçados. Não, peraí, né? Errado. Houve sim o recrutamento forçado e não se cumpriu muito esse diretório, não levou a risca não, belezinha? Tranquilão? Pois é, pessoal. Quer mais questões iguais a estas? Resolver, maciçar, aprender, bisurar, fazer o que você assim se sentir melhor. É só você entrar em contato com o professor Adriano, com o Zap, que está aqui em algum local da tela, para a gente vir estudar juntos para a Polícia Militar do Estado do Amazonas, fazendo total seu edital, mas só que em questões, em resoluções iguais a estas que você vai bisurar, vai aprender um pouco mais, vai complementar com o que você já tem. Força, guerreiro, até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!